Então, ou seja, eles profetizaram, mas pararam. Mas, em contrapartida, os que não estavam em volta da tenda, que era eldade de metade, isso que continuou. Né? Eles foram tomados pelo Espírito Santo e continuam profetizando. Até que alguém vem correndo e diz assim, ó, eu vou aposentar aí. Sabe que é um fofoqueiro, né? Isso aí. Entendeu? Os 68 que estavam em volta da tenda, profetizou e parou. Agora, os caras estão lá o tempo todo e não param. Que negócio é esse? Aí foi quando Moisés, sabe, porventura tem vocês ciúme de mim, ou por mim, oxalá que todos profetizassem, ou continuassem a profetizar, e não tivesse isso apenas como um momento. Então, ou seja, a ação do Espírito Santo, aí a história de Ezequiel, que fala sobre o derramado do Espírito Santo, Saul, que se apoderou dele o Espírito do Senhor. E é interessante isso, quando o Espírito do Senhor se apodera de Saul, e que a Bíblia diz que ele se tornou outro homem, aí alguém diz, pô, mas ele se tornou outro homem e cometeu tantos erros de desobediência. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele, ele se tornou outro homem. Ele se tornou outro homem no âmbito de quem ele era socialmente. Ele tornou-se alguém com muita autoridade e capacidade. Então, Deus o capacitou para exercer uma função de reinado. Então, por isso que a Bíblia diz que ele se tornou outro homem. Mas para ele era novo e para todos. Exatamente. Sim, exatamente. Sim. Então, ou seja, a gente vê que a ação do Espírito Santo, ela vem. Agora, quando chega aqui, para não ficar me estendendo muito, mas apenas a título de informação, que é importante, quando chega em Atos, capítulo 1, que Lucas começa a registrar, após a ressurreição, e Jesus está próximo à sua ascensão, ser assunto ao céu, ele já tinha dito para os seus discípulos, seus apóstolos, que não os deixariam só, que eles não ficariam órfãos, mas que ele enviaria o Consolador, o Paráclito, o Espírito da Verdade, o Espírito que consola, o Espírito que advoga, o Espírito que auxilia, o Espírito que afaga, enfim, esse é o Paráclito, que era o Espírito. Então, eu vou, mas vai vir outro, e eu vou enviar para vocês, vai estar com vocês. O próprio João depois disse em 16:13, quando ele vier, ele glorificará o Pai, ele vai possuir vocês, ele vai tomar vocês. Então, eles já estavam sabendo. Eles sentiram alguma vez o que era a ação do Espírito Santo de forma medida. E Lucas 9, quando o Senhor deu a eles autoridade e poder, disse, vocês vão, usem o meu nome, vocês estão revestidos, podem ir. Os demônios vos sujeitarão, as enfermidades serão expelidas, serão expulsas, e vocês farão grandes obras. E eles foram, Lucas 9, realizaram grandes feitos. Então, eles começaram a sentir o que era aquilo. Agora, quando chegou o tempo da totalidade, da plenitude do Espírito Santo, o revestimento total, Jesus vai deixar eles cientes de uma coisa. Primeiro, 2 sentimentos são observados e vistos sem que a Bíblia diga. No Monte da Ascensão. Primeiro, o fato de que eles estavam alegres por verem que Jesus estava vivo. Não tinha como não estar alegre em ver que Jesus estava vivo diante deles. Ele está vivo aqui diante de nós. Ele não precisa dizer, os caras ele ressuscitou, cara, ele está aqui mesmo. Ele morreu, mas está aqui com a gente. Ele está aqui com a gente. Segundo, o desejo neles, aqui que está a grande questão, o desejo neles de gritar nos 4 cantos de Jerusalém que Jesus, a que eles haviam matado, estava vivo, tinha ressuscitado. O que Jesus faz? Vê a empolgação deles, e Jesus entende que essa obra aqui entra a relevância do Espírito Santo. Isso aí. Jesus está vendo a alegria deles, a empolgação, vamos embora, vamos pregar, vamos dizer que ele está vivo, vamos dizer que ele ressuscitou, vamos embora, ele está vivo, ele está vivo. Aí Jesus olha toda aquela empolgação e diz assim, só que eu quero dizer para vocês uma coisa, eu quero que vocês não se ausentem de Jerusalém. É que se cumpra a promessa do Pai. E eu vim confirmar. Que promessa é essa? Joel 2:28. E há de ser, diz Deus, que nos últimos dias derramarei, olha ele usando o Antigo Testamento. Usando o Antigo Testamento. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito. Ele fala de classes sociais e de idade. Ninguém vai ficar sem a possibilidade de ter o meu Espírito. Ok. Depois, lá no verso 5, ele diz o quê? João batizou vocês com água, mas não muito depois desses dias vocês serão batizados com fogo do Espírito Santo. E a tônica está aqui. Porque o Espírito Santo ele veio para causar e implantar a expansividade da igreja. Ele é o agente de Deus para isso. Sem isso, sem o agente, sem o Espírito, não tem como ter igreja. Não tem como se expandir. Tanto é que Jesus vai dizer o quê? Em Atos 1:8. E vocês receberão poder. Ao vir sobre vós, o quê? A virtude do Espírito Santo. Que virtude é essa? A
A Bíblia se completa. Não tem como a gente falar de um assunto só resumidamente, Não, porque é muito abrangente. Sim. Uma coisa vai linkando a outra. Não tem como você não permitir que seja linkado, senão a coisa fica incompleta, fica um parênteses e o outro não, fica aberto, você não consegue definir o que realmente é. Então, Jesus vai dizer, ó, a virtude, o que é a virtude do Espírito Santo? É a plenitude do Espírito Santo. Você vai ver isso lá em Isaías 60, versículo 2. Ali está os 7 Espíritos de Deus. Isso é a plenitude do Espírito. Então, ele age em pelo menos 3 áreas do intelecto humano e age em 4 áreas da capacidade humana no mundo espiritual. Porque a gente acha que a capacitação do Espírito Santo é só no poder, só no espiritual, aleluia, e o mistério ali. Muita gente busca o batismo com essa intenção, saudade, por falta de conhecimento. Exatamente, achando que o Espírito Santo só vai o capacitar no mundo espiritual. É só a gente olhar quando as ofertas foram trazidas para a construção do tabernáculo. Trouxeram oferta de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de tecido, de cores. Só que quando está lá toda a oferta e o projeto que Deus deu para Moisés dá agora, senhor, quem vai construir isso aí? Não tem ninguém capaz aqui para construir isso aí, não. Como é que vai tirar esse templo aí, fazer essas obras que o senhor deu aqui? Aí o que a Bíblia diz? Lá no versículo 31. E o Espírito do Senhor se apoderou de Bezalel. Isso aí. Ó, o Espírito do Senhor se apoderou de Bezalel. E ele se tornou capaz de toda a obra de ouro, de prata, de bronze. Então, ou seja, o Espírito Santo não é um capacitador só no âmbito espiritual. Então, se você for ver lá a plenitude do Espírito Santo, é isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês vão receber poder. Ao receber a virtude do Espírito Santo, a plenitude, a totalidade do Espírito Santo. Ele diz, e vocês ser-me-ão, aqui, ó. E vocês ser-me-eis testemunhas. Então, aqui está a tônica do revestimento do Espírito Santo. Para quê? É para você ser testemunha, para te dar uma ousadia, como o pastor disse, uma capacitação. E vocês serão testemunhas aonde? Aqui, olha a expansividade da igreja, ó. Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e aonde? E até os confins da terra. Conexo com Isaías 54:2. Amplia o lugar da tenda, alarga o espaço da habitação, alonga as cordas e firma as estacas. Ele diz, ampliou, alargou, dá uma olhada. O espaço está bom? Você acha que ficou pequeno? Não. Pelo que eu estou vendo aqui é grande até demais. Pois eu te digo que ficou pequeno, porque vai transbordar para a direita e para a esquerda. Então, o poder do Espírito Santo, a virtude, a relevância do Espírito Santo na igreja, ela te dá capacidade no âmbito espiritual, mas você também tem que mostrar a sua capacidade no âmbito físico, terreno, porque ele também te condiciona a isso. Não é só o mistério, não é só o poder, ele te dá outras funcionalidades, ele te dá outras capacidades. Então, ou seja, o Espírito Santo, a gente vai ver aqui ao longo da nossa conversa, e ele, para o ser humano, vou entrar depois nessa questão, para o ser humano em si, ele é indispensável. Amém. Essa expressão todos, eu ouvi aqui pelo menos umas 4 vezes, né? Todos. Claro, o pastor Marlon falou aqui que o Espírito Santo é uma promessa feita pelo Pai e que se cumpriu. Essa promessa, pastor Marlon, pastor Alexandre, ela se cumpre até hoje. Só que ela é aberta, pastor Marlon, ou ela está restrita? Ela é restrita a um grupo? Aberta. Por que tanta gente se acha restringido na questão do batismo no Espírito Santo? Para todos, é falta de conhecimento. A palavra primeiro vai deixar bem claro, né? Para todos que buscarem, se aproximarem, vai ser cheio do Espírito Santo. Uma promessa que foi feita não foi para um grupo seleto. Não. Todos foram cheios. Todos. Nesse meio tinha Mobral, nesse meio analfabeto, nesse meio aí? Sem dúvida. Pedro era um deles, né? Em doutor, né? Pedro era um deles. Normalmente, né? Os pescadores, né? Deixa eu contar algo que aconteceu na minha infância ainda. A gente já de meia idade, né? Vocês aí, eu não. Né? Então, não era problema. A gente assistia muito filme de Bang Bang. Sim. Então, era muito vidrado a isso, meus irmãos. Então, a gente tinha uma ligação tão grande com arminha, com arma. Pelo menos de Eudoro, a gente brincava muito. Então, a gente quebrava uma madeirinha e dizia que era arma. E a gente brincava com os primos e tal. Uma vez, meu irmão mais velho, ele chegou em casa com 2 caixas. E uma dessas caixas, ele falou, aí, Alex, para você, deu para o meu irmão.
Meu irmão abriu, quando ele abriu, tinha uma arminha de espoleiro. Meu irmão, Meu Deus. os nossos olhos brilharam. Parecia de verdade. Entendeu? Escolher que era bom de verdade. Eu, então, fiquei eufórico. E aí, meu irmão abriu e já botou esse espoletinho, começou a atirar, e aquela alegria toda. Depois ele falou, Alexandre, tem uma para você também. Meu irmão, eu fui no céu e voltei. Então, a questão do batismo com o Espírito Santo é isso. Quando a pessoa não conhece, ela vai até se alegrar por quem recebe. Ela vai até ficar feliz por quem recebe. Mas nada será maior do que a experiência pessoal. Quando a pessoa passa por essa experiência, como o pastor bem colocou aqui para nós. Os pastores, no modo geral, ou os pastores acham que um grupo de pastores tem parado de incentivar o batismo com o Espírito Santo? O que os pastores acham? Pastor Marlon. De uma forma correta, eu acho que é pouco falado. Eu acho que é muito falado aquele batismo com o Espírito Santo ali, o falar em línguas momentâneo ali no culto, o batismo no culto. É muito falado dessa forma, não o batismo que transforma, que muda, que regenera, que capacita. Esse batismo ele é pouco falado nas igrejas, pelo que nós temos visto de uma forma geral, né? Porque, como foi dito, o batismo não é só isso. O batismo é uma capacitação, tudo. E é tão poderoso que ele te batiza tanto, ele te capacita tanto na tua vida espiritual, quanto na sua vida pessoal.